Bem, dando continuidade, o Hideyoshi, após a morte do Hideyoshi em 1598, que foi considerado o segundo unificador do Japão, o Japão ficou em alerta com medo de novas guerras pelo poder, só que o Hideyoshi ele tinha montado um conselho para governar o país até que seu herdeiro tivesse idade para assumir o trono. Ele deixou 5 caras aí nesse conselho, mas um ano depois já viu intrigas dentro do poder por conta de um cara chamado Yasuo Tokugawa que esse cara aí vai ser conhecido aí como o terceiro unificador do Japão. E ele tinha um serviço muito bom de ninjas, um deles, o mais famoso, era o Hattori Hanzo, que era muito leal ao seu mestre, que aliou-se aos clãs rivais do Hideyoshi nas províncias do leste. Aí o país ficou dividido novamente. Do outro lado tinha um cara chamado Mitsunari Ishida, que era o líder das províncias do oeste, e aí leste e oeste lutaram numa batalha que aconteceu em 1600, conhecida como a Batalha de Sekigahara, que foi um dos maiores e mais importantes conflitos do Japão feudal. Nessa batalha que durou apenas um dia, mas foram meses aí de preparação, o exército do oeste foi derrotado e vários dos seus comandantes aí foram executados. O Ishida, que era o líder do exército do oeste, foi decapitado e a cabeça dele foi exibida em Kyoto como um aviso, né? E nisso o Tokugawa ele começa a mandar no país e dá início ao período Edo, que durou até o século XIX. E aí começa a era do Japão moderno, que vai de 1600 até 1868. Um dos guerreiros do oeste derrotado, aí é um parênteses na história, chamava-se Shimen. Ele começou a andar pelo Japão, depois ele ficou conhecido como Minamoto Musashi. E tem uma obra muito que é um fenômeno mundial, inclusive, que chama-se Musashi. E conta a história desse cara. Ele era um Ronin, um samurai sem mestre, que era também filósofo, e escreveu o tratado chamado Livro dos Cinco Anéis, que era uma estratégia militar japonesa, tipo Sun Tzu. Ele tinha. O primeiro duelo desse cara foi com 13 anos. Ele venceu 60 duelos, nunca perdeu. Ele lutava com duas espadas ao mesmo tempo. Ele criou uma técnica onde ele usava essas duas espadas ao mesmo tempo, sendo que antes a segunda espada era apenas uma espada auxiliar. Então ele lutava com a katana e o wakizashi, que é uma espadinha menor. Ele usava ao mesmo tempo. Tem até uma série de anime chamada Vagabond que relata bem a história do Musashi. Nisto, o Tokugawa ele vira o Shogun em 1600. Ele vira o Shogun e aí 2 anos depois só ele já abdica do cargo e quem assume é o filho, mas quem continuou de fato foi ele, né? E o Tokugawa ele tinha mão de ferro. Em 1616 ele morreu e depois que ele morreu ninguém cresceu o olho aí pro cargo do general. Nesse período o Japão começa a se tornar mais estável, os samurais eles não tinham mais batalha, se tornaram mais burocratas e começaram a assumir funções no governo e foram ficando mais entediados e sempre que tinha uma oportunidade eles caíam de cabeça, né? Tem até o caso dos 47 Ronins, onde um senhor feudal chamado Asano Nakagori ele cometeu uma pequena ofensa, foi condenado ao seppuku e 47 Ronins que eram leais ficaram aguardando até 2 anos até conseguirem vingar a morte. E aí eles decapitaram o oficial do governo que havia dado a decisão, né, do seppuku para o mestre deles. Eles pegaram a cabeça do sujeito, colocaram no túmulo do senhor feudal para mostrar para todo mundo por que eles tinham feito aquilo. E aí todos os 47 foram condenados à morte. É um seppuku coletivo. Hoje tem um templo em Sengaku, que fica perto de Tóquio, e é um local de peregrinação. Tem até um filme lançado em 2013 que fala que é os 47 Ronins, que é uma ficção de Hollywood. E tem um outro que foi publicado em 1962, chama Shushinguara, que é uma adaptação mais fiel. Mas a história conta aí, é o grande exemplo aí da lealdade japonesa, né, principalmente dos samurais. Voltando aqui, o Japão ele se torna uma nação isolada. O Shogun ele queria controlar cada detalhe da população, mas ele já não conseguia fazer isso com os estrangeiros por conta do idioma e também porque os portugueses eles não entendiam muito os costumes, né, da cultura. E outra que os católicos também preocupavam muito porque o Shogun ele sabia que o Ocidente gostava muito de formar impérios através da igreja e o que o Papa ficava se metendo muito em política. Então, aí em 1614, ele expulsou todos os missionários católicos do Japão e em 1640 já não havia mais europeus no Japão, né? O Shogun ele queria manter a sociedade japonesa como ela era, ou seja, intacta.
e o catolicismo ameaçava essa estrutura social do Japão. Ele não era contra os estrangeiros, mas ele tinha muito cuidado com eles, né? Os japoneses eles não podiam, inclusive, sair do país nesse período, e se saíssem eles não podiam voltar. Então é conhecido como a era do isolacionismo japonês, né? Onde ficou sem contato com outras civilizações. Com exceção dos holandeses, porque os holandeses eles podiam fazer comércio em uma pequena ilha, e logo eles foram aumentando a relação deles com o shogunato e aumentaram também suas visitas ao castelo em Edo, em Tóquio, onde fica. Aí lá eles davam presentes, inovações científicas, né? Levavam inovações científicas para o shogun e tudo que rolava no Ocidente. E alguns samurais também começaram a se tornar cientistas. Os daimyos, eles também estavam sendo tratados por médicos holandeses, que ficou conhecido como Rangaku, Han de Holanda e Gaku de aprendizado. Então era um aprendizado com os holandeses. E o centro de tudo era em Edo, que hoje é Tóquio. Então Osaka e Kyoto eram enormes, bem populosas. A população gostava muito de romance, comédias, espetáculos e o kabuki, que é o teatro japonês. Havia também as geishas, que não eram prostitutas, eram artistas com habilidades de dança e canto. Inclusive alguns homens também faziam papel de geisha. Contudo, também havia algumas que ofereciam serviços sexuais quando se apresentavam em quartos, né, reservados e tinham interesse aí para o cliente. Nesse período a Europa expandia sua influência, né, pelo mundo e pela Ásia, e faziam de tudo para ter contato com o Japão, só que o Japão não queria. Aí em 1853 a Marinha Americana chegou em Edo com diversos navios de guerra e obrigaram o Japão a abrir as portas, senão o bicho ia pegar. E aí o shogunato acabou aceitando, né? Aí não quiseram se indispor, né? Senão ia ter um conflito. E apareceram também os franceses, russos e ingleses, todos querendo também fazer contato com o Japão. Mas a população ela via os estrangeiros como uma ameaça, principalmente por conta da influência do governo. E quando começou a aparecer muito estrangeiro, aí a população começou a duvidar, né, da capacidade do shogunato em defendê-los. Começaram algumas conspirações para poder derrubar esse shogunato. E houve também, aí aproveitaram a troca de imperador para eliminar outro shogunato, porque o shogunato já passou a não fazer mais sentido. Então o poder voltou para o imperador. Depois de 700 anos o domínio do shogunato ele chega ao fim. E aí dá início à era do Japão moderno, que vai de 1868 até os dias atuais. Então o Japão ele foi puxado por outras nações para essa era moderna, que é uma ponte, né, entre a era dos samurais ao Japão de hoje. E aí a gente vê a questão da busca, né, pela identidade do povo japonês, que ficou por anos recluso, e ali foi construindo sua identidade e forma de pensar, mas também toda essa cultura e essa forma de pensar teria que ser posta à prova, né, e descobrir qual seria, né, o papel do Japão no mundo, né, e também encontrar maneiras de ganhar respeito. Então, com o fim do shogunato, volta o poder para o imperador. O imperador foi o Mitsuhito, que foi o imperador número 122. Ele só tinha 15 anos quando assumiu. E dá início à restauração que ficou depois conhecida como restauração Meiji. Né? Ele foi muito ajudado pelos líderes samurais que ajudaram a derrubar o shogunato na época e queriam mostrar também para o povo que a política era estável e não haveria mais guerra civil. Aí a capital mudou de Kyoto para Edo, que é Tóquio, as terras voltaram a pertencer ao governo e o país foi reorganizado em prefeituras, que é o modelo que funciona até hoje. E aí ao fim cai por fim aí o sistema de classes mais engessadas. E o primeiro aspecto disso é que as pessoas podiam trabalhar na área que quisessem. Segundo, decretou o fim dos samurais, que não tinham muito o que fazer desde o fim do shogunato. E em 1873 virou lei que todo homem poderia ser convocado ao serviço militar, e isso também tirou o propósito dos samurais. E os samurais tiveram que abandonar as armas e receberam aí uma indenização do governo. Em 1876 saiu uma nova lei que foi proibido andar com armas na rua, e se andasse as armas eram confiscadas, e isso foi muito difícil para os samurais, e alguns que eram contra
essa perda do poder, né, e do que eles representavam, começaram a se reunir em Kagoshima com um líder que era um antigo samurai que tinha apoiado o governo. E aí, em 1877, houve um combate entre esses samurais rebeldes contra o governo, que durou alguns meses, até que o governo derrotou todos os samurais. E aí termina de vez a era samurai. Então é isso, né? Passamos aí pelo fim como houve o fim dos samurais. Aí vou tentar trazer no próximo vídeo a história sobre o nacionalismo do Japão, né? Como o Japão se organizou, né? E acabou entrando em grandes conflitos aí, inclusive na Segunda Guerra Mundial, que culminou aí na derrota do Japão e na destruição aí em Hiroshima e Nagasaki. E a gente poder entender um pouco aí o que deu aí o que o Japão, né? Como que o Japão se tornou o país que é hoje, tá? Mas é isso. Então, beleza. Tamo junto.